Olha, a coisa tá feia, viu? Primeiro eu quero aqui parabenizar um dos melhores jornalistas do Brasil, que é o Joaquim de Carvalho, que fez história. Graças a um furo de reportagem dele, Joaquim de Carvalho, veremos aí a prisão de membros da Lava Jato. Essa prisão vai se acelerar muito por conta do furo de reportagem que foi ali a entrevista que ele conseguiu com o Tony Garcia, onde o Tony Garcia fez inúmeras acusações contra o Sérgio Moro. Eu vi gente aí, inclusive da mídia de esquerda, e são sempre os mesmos nessa esquerda aí, que até descredibilizou o 247, gente que inclusive ataca o 247, até o Plantão Brasil muitas vezes, dizendo que não, esse Tony Garcia é um cara que não tem prova nenhuma, falar é fácil, quero ver provar. Pois bem, passou-se o tempo, passaram alguns meses, e as provas foram surgindo. Depois, o mesmo Joaquim de Carvalho, em outro furo de reportagem, mostrou as provas assinadas pelo Sérgio Moro, que eram 30 missões que o Tony Garcia tinha. Já eu até leio algumas delas aqui para você. Esse furo de reportagem, quem ganhou o crédito foi a Daniela Lima, do Globo News, porque 12 horas depois ela mostrou no Globo News. Isso foi alguns meses, novembro, dezembro. E agora, o que é noticiado é que, a partir dessa delação do Tony Garcia, a partir da reportagem do Joaquim de Carvalho, e que isso aí foi enviado para o 247, para o STF, o ministro Dias Toffoli mandou investigar o Sérgio Moro, mas não só o Sérgio Moro. Não. O Gonê pediu e o Dias Toffoli mandou investigar. Olha só a lista: Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, que é um procurador, Januário Paludo, que é um procurador, e a Conja, Rosângela Moro, também vai ser investigada. Olha, os crimes da Conja, vamos lá, os crimes da Conja só, não dos outros todos, são, para você ver aí que vai pegar uma cana brava a Conja: concussão, fraude processual, organização criminosa, a famosa ORCRIM, e lavagem de dinheiro. Tá aqui, lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Pois bem, os crimes aí da Conja dão mais de 20 anos de jaula. O que acontece é o seguinte: parece que não é a primeira vez aí, não há indícios deles terem cometido esses crimes uma vez apenas, e sim que são reincidentes, porque a delação do Tacla Duran, que nem é do Tony Garcia, a delação do Tacla Duran também envolve aí crimes muito parecidos, inclusive com chantagem, com fraude processual, a mesma organização criminosa. O procurador era o Deltan Dallagnol, o juiz era o Sérgio Moro, o sexto investigado é o Zuculoto. A grana tinha que ser paga para o Zuculoto, que era sócio da Rosângela Moro. Então, a delação do Tacla Duran se cruza em alguns pontos com a do Tony Garcia. Só que não só isso. A delação do Tony Garcia tem ali relatos, alguns relatos até em áudios, que mostram que foi cometida até tortura física. Teve um advogado que foi espancado a mando do Sérgio Moro, quer dizer, para que se entregasse ali provas. Entre as missões que o Sérgio Moro deu ao Tony Garcia, uma delas era de cunho pessoal. Algumas eram de cunho pessoal, mas uma delas ali não se escondia nos autos do processo que o Sérgio Moro mantinha para manter o Tony Garcia sob ali sua ameaça. Ele nem sequer escondeu. Ou seja, alguém que tivesse acesso a esses autos algum dia, podia ser hoje, amanhã, daqui a 10 anos, teria acesso a tudo aquilo. Quer dizer, o Sérgio Moro, ele, assim como os outros membros aí da extrema-direita, ele teve uma habilidade sensacional de produzir provas contra si mesmo. Digo mais, o Bolsonaro, ele é o campeão de produzir provas contra si mesmo. Não sei mais se é, viu? Porque, olha, o Sérgio Moro conseguiu produzir provas contra si mesmo que estão nos autos de processos, ou seja, estão nos anais da justiça brasileira, como diria aí algum advogado. Ou seja, não é nem como você falar: nossa, o cara tá com um documento aqui assinado, olha, precisa de uma perícia para ver se foi ele mesmo que assinou, se esse é realmente o documento, se o documento não foi adulterado depois da assinatura, etc, etc. Não. Nesse caso, está ali no Poder Judiciário brasileiro. Estão todas as decisões do Sérgio Moro. Inclusive essa aqui que eu vou ler para você. Ó, eu podia mostrar, mas vai ficar bem pequenininho aqui. Eu vou mostrar aqui, missão 29. Talvez dê para ler. Ó. Inclusive está aqui escaneado, direto do site da Justiça. Quer dizer, está escaneado. Isso aqui não é um documento que alguém pode falar: nossa, mas ele imprimiu e colocou umas assinaturas aqui embaixo. Não, está no judiciário, decisão do juiz, tá? Olha,
29. Interceptação telefônica do juiz federal. Segundo Antônio Celso Garcia, Tony Garcia, o advogado Bertoldo teria mandado interceptar a linha telefônica do juiz federal Sérgio Moro. O grampo teria ocorrido na PIC do Ministério Público Estadual, onde o Bertoldo tem influência. De fato, as interceptações telefônicas do prompt revelam conversa entre Roberto de Siqueira e Eduardo Albertini sobre possível mandado de prisão expedido contra Tony Garcia. Bertoldo, por volta de 1h da manhã, esteve na casa de Tony Garcia dizendo para que ele fugisse, pois seria preso. Tony não acreditava e Bertoldo afirmou que tinha grampeado o telefone de Sérgio Moro e ouvira ele ligando para alguém da Força Tarefa para avisar que havia decretado a prisão de Tony. O beneficiário testemunhará e procurará obter a prova da materialidade delitiva, ou seja, o Tony Garcia tinha que obter os grampos do Sérgio Moro, que foi grampeado pelo Bertoldo. Quer dizer, essa era uma missão para que o Sérgio Moro, na condição de juiz, aceitasse uma delação premiada que tiraria o Tony Garcia da prisão ou que fizesse com que o Tony Garcia fosse preso por menos tempo e tivesse uma multa, porque lembre-se, o esqueminha da Lava Jato era o quê? Era pegar alguém, inocente ou não, lembre-se disso, podia ser inocente ou não podia ser. E ali já prendia a prisão preventiva, já deixava o cara ali preso, já falava que ele seria multado, confiscava as contas bancárias e impunha uma multa altíssima, geralmente milionária, para o cara ficar sem um centavo mesmo, assim, para que quando bloqueasse as contas o cara não tivesse mais dinheiro, mas nem para comprar pão. Então, se o homem preso tinha esposa, filhos, filhas, ficava a família inteira assim, embaixo da ponte praticamente, já sequestrava os bens, é isso que a Lava Jato fazia, viu? O Sérgio Moro já fazia antes. E aí, se você fechar uma delação premiada e tem que delatar alguém, aí você vai ser solto, a gente vai liberar parte das suas contas bancárias, a sua multa multimilionária a gente vai diminuir, você tem que contratar um advogado que é amigo da Rosângela Moro, né? Esse é o fato que pega a Rosângela em todas as delações contra o Moro. Sempre o advogado que tinha que ser contratado era algum sócio da Rosângela Moro. Aí você vê que o Sérgio Moro estava conduzindo uma investigação de um caso em que ele era o juiz e ele também era vítima, porque foi ele que foi grampeado. E aí ele que conduz a investigação sobre ele mesmo. E aí num outro processo, para fechar uma delação premiada de alguém, aí o Tony Garcia que diz ser inocente, ele vai lá e fala, olha, você precisa, neste outro caso aí, caso Garibaldi, você precisa conseguir aqui esse grampo meu. E aí, se você conseguir esse grampo, aí eu fecho, eu assino a delação premiada e tudo mais. Isso está tudo provado por documentos. E aí, como são mais de 4 pessoas, até 3 pessoas são criminosos, tá? É um trio criminoso. De 4 para cima é o que antigamente se dizia formação de quadrilha, que agora mudou o nome do crime, é organização criminosa. No caso tem o Zuculoto, tem a Conja, tem o Conge, que é o Moro, tem o Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima e Januário Paludo. São aí 6 criminosos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. O que acontece é o seguinte, o que se diz lá em Brasília, e gente da extrema-direita já está dizendo, o Sérgio Moro vai ser preso, mas tem uma chance grande aí da Conja ser presa antes. Então o Sérgio Moro está em pânico. Isso era uma coisa que a Lava Jato fazia, viu? A Lava Jato ia atrás, só que aí é o que eu falo, a diferença é alguém que tem inúmeras provas assinadas até por ele mesmo contra ele, e alguém que não tinha prova nenhuma. A Lava Jato ia atrás de alguém, e aí, até foi revelado hoje, eles iam atrás de parentes, principalmente mulheres desse alguém. No caso, foi revelado hoje mensagens que mostram que a Força-Tarefa da Lava Jato e o Sérgio Moro indiciaram a filha do Zé Dirceu sem ter provas. As mensagens da Vaza Jato mostram ali que eles dizem, não, a gente não tem prova de que ela sabia que estava recebendo dinheiro. Mas não precisa de prova, ela é filha de um mensaleiro, ela deve imaginar. E aí ele falou, aí o Deltan Dallagnol ainda falou, a prova pode ser genérica, não precisa de uma prova contundente não, viu? E aí indiciaram ela. E as mensagens mostram, não tinham provas. Eles sabiam que não tinham provas, indiciaram mesmo assim, filha de mensaleiro, filha do Zé Dirceu. Lembrando que o escândalo do mensalão foi a primeira farsa aí jurídica que teve no Brasil. Aí a Lava Jato, aquilo foi o embrião da Lava Jato. E veja, o Sérgio Moro ali, que foi a estrela da Lava Jato, já estava cometendo outros crimes bem parecidos antes. Até por isso foi pinçado ali a dedo para que fosse o juiz da Lava Jato. Era alguém que já tinha esse tipo de índole, de cometer inúmeros crimes. E só que agora, o que vai acontecer é o seguinte, você vê que eles iam para cima sempre da esposa, das filhas. Eu vou dar um exemplo. O Sérgio Moro, a semana passada, o Vacari,
ex-tesoureiro do PT, foi inocentado. Você não deve estar sabendo disso, porque isso não teve 25 minutos de matéria no Jornal Nacional, como tinham as acusações contra ele. Não teve capa de vários jornais aí, capa o dia inteiro dos maiores portais, e aí geralmente quando você vai num portal grande é assim, ó, tá na capa o título em letras garrafais, né, quando era uma acusação, Vacari, tesoureiro do PT, acusado de não sei o que, Lula, e metia o nome do Lula ali no título para associar o Lula. Aí embaixo era algum colunista, aí o sobrenome colunista atacando, aí embaixo outro colunista atacando, aí embaixo Eliane Cantanhede diz não sei o que, aí Vera Magalhães diz não sei o que, aí são 5, 6 títulos detonando por todos os lados possíveis, era assim. Aí quando é inocentado, nada. O Vacari foi inocentado, o Sérgio Moro prendeu até a cunhada do Vacari por engano, ele prendeu por engano. Manda prender, o Dallagnol mandou prender, o Sérgio Moro, na verdade ele pede, né, o procurador pede para prender o Sérgio Moro, esse era o tamanho do conluio, viu? Então, aí lembre-se, esse pessoal todo, quem queria ser solto, os petistas não, que a ordem era prender petista, mas os outros aí que não eram ligados à política partidária, executivos de empreiteiras que quisessem ser soltos, tinham que contratar o sócio da Rosângela Moro. Então, a parte mais fácil da investigação é pegar a Rosângela Moro, viu? Porque é a parte que você tem inúmeras provas por meio de quebra de sigilo bancário. Porque eu vou te dar um exemplo, o Tacla Duran, agora não é o Tony Garcia, o Tacla Duran, na delação dele, ele mostra ali que o padrinho de casamento do Moro, que é sócio dela, que é o Zuculoto, que está sendo investigado também, olha, o Zuculoto é investigado na delação do Tacla Duran e na do Tony Garcia, o mesmo cara. Ele pedia ali 5 milhões de dólares que seriam pagos para um outro sócio dos dois, que era um advogado chamado Malus Arnes. Inúmeras matérias na imprensa na época mostravam que o Marlos Arnes e um outro advogado chamado Cata Preta, eles eram os campeões de delações premiadas. Quem quisesse fazer uma delação tinha que contratar um dos dois. Quer dizer, isso era notório. Quando eu digo notório, assim, saía matéria na imprensa, eles nem faziam questão de esconder. Só esses dois conseguem uma delação premiada. O Cata Preta, em determinado momento, eu não sei se ele viu que tinha coisa muito errada ali, se ele estava envolvido ou não, ele saiu. Então não tenho o que falar contra a Cata Preta, viu? Mas o Marlos Arnes continuou, até que foi delatado aí pelo Tacla Duran. Então você vê que o esqueminha era o mesmo. E o Tacla Duran, no caso, ele tem prova. Ele tem um comprovante de transferência que ele fez de 620 mil dólares que ele pagou para o advogado. E aí depois tem a decisão do Sérgio Moro, que era mais ou menos o que o Zuculoto tinha dito a ele. Então ele tem todas as provas. Agora você imagina, contra a Rosângela Moro e seus sócios, o tanto de prova que não tem, porque é só quebrar sigilos, você vê, ó, o dinheiro tá entrando. Realmente, fulano fez tal coisa, pagou pro advogado e aí conseguiu. E tem inúmeros réus. Aí quando eu digo inúmeros, são cerca de 300 réus da Lava Jato que já pediram anulação dos seus processos. Esses 300 réus vão fazer sabe o quê? Vão entrar na justiça contra a União dizendo, olha, eu fui perseguido pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal. Um procurador do Ministério Público Federal, em conluio com um juiz, me prenderam, me privaram da minha liberdade, fizeram eu perder o emprego, me ferraram, acabaram com o meu patrimônio, e tudo isso em conluio, sendo que eu não era inocente. Eu era inocente, ó, aqui ó, não tinha prova contra mim, o processo foi anulado. Aí sabe o que acontece? Esse pessoal vai pedir indenizações milionárias para a justiça. E o Jorge Messias, advogado-geral da União, já iniciou uma investigação para ver, exatamente analisar esses processos todos, para que quem paga essa indenização não é a União. Não, a União é obrigada a pagar, né? Porque era a Justiça Federal e o Ministério Público Federal. Mas tem que cobrar de alguém. Quem que cometeu esses crimes todos? Aí temos aí o rol de 7 investigados. Alguns ligados diretamente. São 3 núcleos aí. Um é o núcleo Ministério Público, membros do Ministério Público. Outro é o núcleo da Justiça Federal, que tem ali o Sérgio Moro. E outro é o núcleo de advogados, ligados diretamente aos membros, que foi padrinho de casamento, o Zuculoto. A Rosângela Moro, a cônjuge, ela é cônjuge, esposa do Sérgio Moro. Então você vê que a coisa vai ficar bem ruim, viu? E o caso da Rosângela, primeiro aí, viu? A Polícia Federal vai pra cima dela. Então deve estar um terror aí. Tem uma coisa excelente, o Sérgio Moro tá para ser cassado, e aí eu já vi algumas pessoas dizendo, olha, Thiago, mas tem uma esquerda que é uma esquerda que me dá... Mas, Thiago, esse caso tem que ir para a primeira instância. Esse seria o correto, porque o Sérgio Moro vai ser cassado. Mas a Rosângela Moro ainda é deputada e vai continuar sendo deputada.
Então o caso fica no Supremo Tribunal Federal. Ela pode renunciar ao mandato para fugir do Dias Toffoli? Duvido, tá? Duvido mesmo, que ela vai presa na mesma hora. Então veja, estamos aí na iminência da prisão dos primeiros agentes infiltrados da CIA dos Estados Unidos no Brasil. Agentes que conseguiram, de fato, dar um golpe de Estado. Está tudo comprovado que eles trabalhavam para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Está comprovado. Então, muito em breve estarão enjaulados. Eu imagino como deve estar o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes deve estar colocando ali aquela, como que é, não é um babador, aquele negócio que quando você vai comer alguma coisa, para iniciar o banquete. Gilmar Mendes vai jantar, vai repetir, vai ter sobremesa e a cereja do bolo, a gente sabe quem é, né? A gente sabe muito bem quem é a cereja do bolo de sobremesa. Então, Gilmar Mendes está se preparando para o banquete. Esse pessoal aí que atentou contra a democracia, que cometeu inúmeros crimes, será todo punido. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!